quando a gente fala de Kundalini, o que é essa tal da Kundalini que assusta muitas pessoas? O medo, um fascínio. Muito, você já foi picado pela sua serpente? Olá! Thalia, tudo bem? Tudo Estamos bem, prontas? amor? Estamos prontas. Então, estava me apresentando aqui, né? E te apresentar aqui também para as pessoas que vão entrando. A Ana Cláudia, ela é, né, Yoga Kundalini, né? Ela ensina yoga. Eu sou treinadora de desenvolvimento pessoal e profissional. Os nossos trabalhos, eles se entrelaçam, né, energeticamente e sobre aquilo que a gente fala, sobre a energia, sendo colocada de maneira muito mais consciente do que a gente faz, que a gente atua. E hoje o nosso assunto é sobre despertar a Kundalini, essa energia de criação, essa energia tão potente, né, e empregar ela de maneira muito mais assertiva na nossa vida, no nosso profissional, no nosso viver. E também vai ter a análise da Cleópatra. Então, eu permito que você se apresente aqui para as pessoas. A gente já vai enviando também o aviãozinho para que outras pessoas possam acessar essa live, essa aula. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, que você me convidou para a minha primeira live. Eu quero falar oi para o pessoal que está chegando aqui também. Eu acho muito gostoso essa interação, onde que a gente liga um botãozinho e já está na casa da pessoa, liga um botãozinho e a pessoa já entra no meu espaço, e assim a gente vai criando um vínculo profundo com os alunos, com as pessoas. Parece que online é mais distante, mas a gente consegue ficar tão próximo, não é verdade? E dessa se conecta, né? As pessoas estão chegando mais facilmente procurando yoga, sabendo que elas estão buscando Kundalini Yoga. Antigamente, há 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei, as pessoas chegavam, yoga, mas yoga Kundalini, o que é Kundalini? Né? Falavam até, não conseguia nem pronunciar. E hoje em dia as pessoas chegam já, acredito que por conta do conhecimento, da facilidade de acesso que as pessoas têm às informações, as pessoas já chegam meio que tendo uma noção básica do que é, e percebem que eu tenho essa Kundalini, então eles me procuram já pela Kundalini, até muitas vezes mais do que pelo yoga. Mas aqui no objetivo da nossa conversa, eu tenho uns tópicos para poder passar para vocês, para falar o que explicar o que é a Kundalini, qual é a morada da Kundalini, qual a relação com as nossas emoções, como a gente age quando a nossa energia está em equilíbrio ou não, e para dar uma pincelada para ver como que está a sua Kundalini aí. Dá para você ter fazer uma autoavaliação com a conversa que nós vamos ter aqui agora, não é, Thalia? Exatamente. Já peguem papel e caneta, vocês sabem. Eu sempre falo papel e caneta, eu já tô com o meu, para vocês anotarem os insights, né? A Kundalini e a Cleópatra, enfim, o conhecimento dos arquétipos, o autoconhecimento, ele vai muito além somente da emoção, da energia, é o manifestar, né? Como eu inclusive coloquei hoje nos stories, do invisível pro visível. Então, tenham essa consciência, anotem os insights que vocês vão ter, daqui a pouco vai fazer sentido num acontecimento ao longo da semana, sabe? Então, vocês estão aqui tendo a honra de estarem com a Ana, né, que eu me conectei com ela dessa maneira. Eu disse assim, sentindo que meu corpo tá querendo entender o que é a Kundalini, despertar isso, e deixa eu procurar alguém. E eu me conectei genuinamente com a energia dela. Ela já fez até uma aula ali para os meus alunos. E agora a gente está aqui. Precisava compartilhar esse ser de luz com vocês. Eu queria primeiro começar falando assim, que essa experiência que você está expondo é porque a gente fala sobre, alimenta a mente sobre, mas se a gente não tem o seu corpo preparado, funcionando para que a confiança que a Kundalini traz, se você não tiver com seu aparelhagem, seu instrumento preparado e harmonizado, você pode estudar milhões de anos, você só vai até onde o medíocre vai, até com esse ensinamento. E mesmo dentro do Kundalini Yoga, se você não tiver um direcionamento correto, você continua só na média.
Você não sai dali. Então, primeira coisa, quando a gente fala de Kundalini, o que é essa tal da Kundalini que assusta muitas pessoas, né? Que a primeira imagem é aquela imagem da serpente. A Kundalini já parece a serpente e aí já causa um medo, né? Que é a serpente. Ou também vem um fascínio, né? Já começa a criar uma emoção, né? Já tem uma mente coletiva, né? Pelo arquétipo da serpente. Já causa um negócio em você, né? E o que é essa tal da Kundalini? Primeiro, fala-se da serpente porque a gente tem que pensar nos chakras ao longo da coluna e como essa energia que fica armazenada embaixo, fica descansando, como ela vai subindo para a sua coluna e chegando na sua pineal, que é a sua glândula espiritual. O caminho, na verdade, é para você se unificar novamente com Deus. O objetivo da sua Kundalini está despertada. Mas para você se unificar com Deus, antes você tem que se unificar com o outro. Então passa o primeiro estágio de você se conhecer, através do seu primeiro chakra, o segundo chakra, onde você coloca o outro como um relacionamento, onde você tem que encontrar o Deus no outro. Quando você chega no seu terceiro chakra, você já está espera-se, né? Quando a sua Kundalini já está harmonizando e chegando no seu terceiro chakra, espera-se que a sua estabilidade entre os seus affairs e de você consigo próprio já esteja estabilizado. Que esse é a frequência correta do primeiro, segundo, terceiro chakras. Harmonia. Só depois, quando você está com o seu triângulo inferior equilibrado, você chega no seu coração. E daí sim, você está apto para começar de fato a entender e lutar pela sua Kundalini agindo na sua vida de forma positiva. Então, o que é a Kundalini? Kundalini é a energia da manifestação. Você tem Kundalini aí, você está vivo? Você está respirando? Então, você tem Kundalini também. Como é que você está usando a sua Kundalini? Já parou para pensar? Você pode criar muitas coisas na sua vida, tanto bênçãos quanto desgraças, né? Então, é porque o seu emocional, a ligação que você tem com cada chakra, cada aspecto do chakra que determina a sua personalidade, deve ser harmonizado para que você consiga expressar a sua Kundalini de forma positiva na sua vida. E uma dúvida que eu tenho aqui, esse processo, né, da Kundalini, que ela ficaria adormecida. Tem pessoas que eu acho que morrem e ela tá adormecida. Mas o processo da gente começar a fazer a Kundalini Yoga e despertar a Kundalini não acontece da noite pro dia, né? Ela vai começando a subir pelos chakras ao longo das práticas. É isso? Ou eu faço uma prática, ela já sobe, daí eu vou mantendo a energia? Como é que funciona? Tem isso, né? Que fala que é perigoso mexer a Kundalini. Mas as pessoas estão... É um mito achar que você sentou e já é perigoso mexer essa Kundalini, você vai ficar louco ou qualquer coisa, porque as pessoas não têm força suficiente. Hoje em dia as pessoas pegam o telefone e ficam se alimentando da emoção que você fazer assim com a sua telinha vai te dar um certo prazer, mas será que isso é prazer verdadeiro? Você não tem força de sentir prazer, você não tem força de sentir-se confiante, você não tem força de estabilidade. Você acha que realmente que essa Kundalini vai sair subindo e você vai sair poderosa da Kundalini? Não é assim. Então, durante a nossa prática, nas aulas, a gente vai trazendo a pessoa para se harmonizar com esses aspectos. Então, de forma prática, você vai construindo bati aqui, construindo um sistema glandular adequado, você vai construindo uma harmonização da sua energia em cada chakra, então você vai construindo, criando oportunidade para você próprio, na hora do vamos ver, você sentir confiante, você sentir a confiança de fato. Porque nas aulas, cada posição que nós fazemos, vão te arremessar emocionalmente para uma emoção mais elevada. Porque nós somos regidos por emoções, nós sentimos coisas, né? O tempo inteiro nós estamos recebendo informações.
emoções. Então a gente vai começar a perceber que no dia a dia a gente às vezes não consegue acessar um estado de confiança plena, que quando o seu chakra está daquele jeito harmonizado e essa Kundalini está fluindo bem, você consegue. Durante a prática, você é arremessado para um estado de confiança verdadeira, que durante o seu dia a dia você consegue, você lembra daquele estado, você teve a experiência, quando a Kundalini te dá experiência, você realmente sente a experiência de se sentir confiante. Daí você sai na vida e expressa durante o seu dia a dia essa tal confiança que você acessou durante a sua prática. E outros estados mais elevados que talvez no seu dia a dia você não tenha não tenha tido elevação suficiente, hormônio suficiente para você se sentir bem. É que nem, por exemplo, assim, eu estudo muito a parte das emoções, né? Da frequência das emoções. Então, por exemplo, quando a gente está praticando ali a Kundalini, é quando a gente, dentro da vida, tem um pico de alegria. A gente sabe o que é ter alegria, por isso que a gente consegue comparar com as outras emoções. Mas quando eu tenho consciência de que eu estou vibrando naquela emoção, é quando eu consigo ter ela quase que na maior parte do meu dia. Um exemplo bem prático do dia a dia mesmo é, por exemplo, passou o final de semana inteiro comendo um monte de besteira. Uma emoção densa, vamos dar o exemplo, né? Comendo um monte de coisa. E daí, tu quer fazer um exercício. É contribuição aquele exercício. Teve a experiência de que aquele exercício será bom para você. Mas, para que tu sinta esse resultado com a maior parte do teu dia, tem que diminuir as densidades desses alimentos que não são bons e começar a elevar, então, uma prática mais saudável. Então, basicamente, pelo que eu compreendo, também esse exemplo é para as emoções, né? Que a gente diz o que permanece é o que tem mais predominância ao longo do dia. Então, quanto mais práticas que te levem para essa emoção, mais alinhado dessas altas vibrações e conexões você está. É tipo isso? Eu gosto de trazer exemplos do dia a dia, assim, para ficar mais claro para eles. No yoga a gente vai mais, a gente faz um resumo, a gente vai direto na Kundalini. Então, porque a Kundalini, ela tá a morada da Kundalini, eu não gosto de separar primeiro, segundo, terceiro chakras, porque um junto com o outro vai fazer a Kundalini funcionar do jeito adequado. Mas a morada real, assim, que fala, é na base da sua coluna. Você pode fazer muitas bênçãos na sua vida. Que eu costumava ouvir assim, você está sentado no tesouro, você está sentada em cima de um tesouro e você não sabe, você tem muito tesouro aí. Então, com todo respeito, que a energia de manifestação é energia divina, mas você tem a Kundalini, você tem poder de mudar o seu destino, você tem poder de mudar a sua forma de compensar, porque se você está com... A morada da Kundalini é o Yin e o Yang. Tá? É a morada onde você começa a se relacionar, feminino, masculino, tem essa necessidade de união, tá? Por isso tem as paixões que a gente busca. Então você tá, qual que é o seu, a gente tem que pensar, qual que é a sua, como você consegue se dar prazer, como você lida com sentir prazer, né? Isso tem a ver com essa Kundalini. Então, é a união do seu Yin e Yang, é a união de você com o outro, para que você tenha a experiência de ver o Deus no outro, de ver Deus no outro. Então, você pula o caminho. Se você está sentindo a doçura, que a Svadhisthana, o segundo chakra, é a morada da doçura. Se você está vivendo a doçura do segundo chakra, você não vai ter necessidade de ficar lá comendo a comida junk food, que vai só atrapalhar essa energia fluir em você de forma adequada. Então, pensa assim, o primeiro chakra funcionando bem, a pessoa tem confiança. Na aula, é palpável o sentimento de confiança. Como você vai sair para se posicionar no mercado se você não tiver essa confiança plena? Não é uma confiança mental que você está fazendo uma lavagem cerebral. Não, você não está fazendo uma lavagem cerebral, você está acessando a energia da consciência, que é a Kundalini capaz de trazer, ancorar em você. É aquele magnetismo, né? A pessoa que tem a Kundalini, é exatamente o da Cleópatra mesmo, é aquele magnetismo que a pessoa, ela é potente, tu olha a energia dela, não é como ela se veste, não é exatamente o que ela tá falando, mas há um magnetismo, né? Todo mundo olha para aquela pessoa, há um sentir naquilo. É realmente além, é energia. É energia.
E a partir do momento que você começa a desenvolver o seu estado de elevação de consciência e lidar com a energia Kundalini, muitos dos seus valores começam a mudar. Muitas coisas que você buscava no começo, quando você começou a treinar a sua Kundalini, ela a aparecer no seu destino, você muda os seus valores e talvez o que você começou a buscar lá no início já seja defasado. Eu estou batendo aqui toda hora. Já seja defasado. E daí você, num outro estado mais avançado do seu desenvolvimento, você fala, não, eu quero outra coisa com a minha Kundalini, deixa eu aperfeiçoar isso. Você imagina, a consciência está muito mais desperta, né? Você se torna mais consciente, você fica, você tem uma visão mais prática e analítica, porque quando você sai em meditação, você abre seu campo de percepção. Quando você volta para o seu dia a dia, né, quando você sai do yoga e volta para o dia a dia, você tem as respostas mais claras e assertivas para você ir lá e atingir a sua meta. Então, você imagina assim, ó, o segundo chakra, a morada da Kundalini, junto com o primeiro chakra, eles vão ditar no seu corpo relacionado com a suprarrenal e com as gônadas, os ovários, né? Então, você imagina a sua suprarrenal funcionando bem. Se ela não estiver funcionando bem, com o seu hormônio da testosterona forte, porque mesmo mulher tem a testosterona circulando no nosso sistema sanguíneo, sistema hormonal. Se você não tiver a sua testosterona forte, como é que você vai lá buscar? Como que você vai sair e acertar as suas metas? Como você vai ter o ímpeto de ousar, né? Como você vai buscar para se relacionar com... Como você vai trazer, como você vai fazer essa dinâmica de relacionamento? Isso no nível financeiro, no nível profissional, mas também no seu nível pessoal, com os seus parceiros, com sua parceira, com seu parceiro, de você consigo próprio. Né? Dentro... Como você buscar algo além de sair de onde você está? Dentro dos arquétipos, né, ali exatamente do Yin e Yang, a gente fala exatamente sobre o equilíbrio. Eu falo, inclusive, para as minhas alunas, quando a gente está falando de dinheiro e está falando de se conhecer no arquétipo, é preciso ter a consciência do Yin e Yang diariamente, porque o masculino, ele é justamente essa energia de ação, de fazer, de acontecer. E o feminino, ele é um lado intuitivo. Então, se a gente for brincar assim com os arquétipos, o feminino é um intuitivo e o masculino é um lucrativo. E eles precisam andar em equilíbrio. O que eu percebo muito, assim, que as pessoas me trazem é... Ai, Thalia, essa semana eu fui super criativa, intuitiva, não sei o quê, mas eu tô cansada de fazer as coisas acontecer. Na outra semana tá o quê? Apagando fogo. Então, não é só quando tem um relacionamento, tem um homem e uma mulher, e entender quais são as ações que me levam mais pro lado masculino e que me levam mais pro lado feminino, para estar nesse balanço de equilíbrio dessa energia, que é o feminino e masculino dentro do arquétipo, e tu trazendo com a Kundalini. Então, isso é parte da nossa rotina para produzir, para criar e para lucrar, né? Em todas as áreas. Isso, o Kundalini Yoga é fantástico, porque ele de fato, ele dá um um solo, ele dá uma sustentação para que você energeticamente mexa seus chakras, mexa os seus hormônios, para que na hora, depois, na parte da meditação do Kundalini Yoga, você pondere, você consegue observar o seu ego agindo no seu dia a dia. Você faz toda a sua percepção, para depois, na hora que você sair para viver, você consegue realmente colocar em prática, observar o seu yin e yang, o seu feminino e masculino, equilibrar e agir assertivamente. Por isso que Kundalini Yoga fortalece muito, bomba muito a energia sexual, né? Tem algumas práticas que falam, você para de comer alho, cebola, mata seus desejos. Não, quando a Kundalini Yoga fala, se você não tiver isso, como é que você vai ter o ímpeto de buscar? Mas agora, você tem que se preparar para buscar metas elevadas. É a sua responsabilidade. Você tem uma Kundalini, ele está sentado em cima da sua Kundalini. Não é verdade? E daí a questão como é que faz para ativar, não é isso agora? Como é que a gente faz para ativar essa energia? Como que faz para ativar a energia Kundalini? Bora lá, me diz, compartilha esse ouro para nós. A primeira coisa é você não ficar contra ela. Sim, sair da resistência. Porque Kundalini já fala da serpente,
Daí a primeira coisa que vem é a serpente, daí vem o medo, daí você tem que falar que você tem que lidar com as questões diretamente relacionadas com o seu poder feminino, com o sexual, e tem um tabu sobre isso. Então, no Kundalini Yoga, a gente resolve esse problema assim, ó. Kundalini Yoga, o símbolo é a serpente, mas também é o cacho do cabelo do amado. Olha que lindo. Cacho do cabelo do amado é o Criador. É o nosso Criador, que aqui, como nós estamos falando da Kundalini, será que nós podemos falar o cacho do cabelo da amada? A energia feminina. Mas é que a energia Kundalini é uma energia feminina, né? E a partir do momento que a gente está falando do cacho do cabelo do amado, o Bhakti Yogi do Kundalini Yoga, ele vai pegar toda aquela questão do primeiro chakra, tristeza que você pode sentir aí, que é relacionado com o primeiro chakra, o medo de ir lá e enfrentar, então a tristeza profunda, a depressão, pensamentos obsessivos, né? Tudo isso você traz para o altar da sua consciência durante as práticas. E também você vai, ao longo desse processo, colocando um aspecto positivo em relação ao chakra. Então você vai equilibrando, né? Você vai trazendo você vai ancorando e sentindo de fato essa consciência de confiança real, que não é uma coisa que você tá, eu tenho que ter fé, onde está a minha fé? Não, para o yoga também você fala de primeiro chakra e de Kundalini, você fala da fé também. Depois no segundo chakra... Esses pontos que tu listou, eles estão totalmente ligados aos principais bloqueios, né? Ali, eu não consigo não colocar nessa parte, porque a gente está falando muito sobre o Reach, mas que é justamente a consciência da riqueza, e não é uma riqueza somente material, é uma riqueza em todas as nossas áreas de vida. E a Kundalini, nesses pontos que tu falou, ela desbloqueia justamente os principais sabotadores do prosperar na vida, do a gente ter consciência de abundar a vida, né? Quando a gente fala de ser próspero, de ser rico, a gente fala sobre abundar vida, ter a consciência de que eu sou abundante a partir do momento que eu estou viva. Então ela traz esse despertar e desbloqueia os principais sabotadores, que é justamente o julgamento, o medo, a resistência, o agente estar na consciência de sair desse ponto de julgar a Kundalini, de estar contra si mesmo, né, que é uma energia de criação nossa, uma energia divina, linda. E que a gente fica contra ela? Porque a gente fica contra o sexo, a gente fica contra o que o segundo chakra faz. Porque a gente já colocou a mente negativa, a mente protetiva na frente. É perigoso, melhor eu ficar longe. Né? Porque a gente aprendeu, né? Como se proteger. Principalmente as mulheres têm mais dificuldade ainda em lidar com o emocional. Porque, pensa assim, para a sua Kundalini agir e criar bênçãos na sua vida, criar essa prosperidade do âmbito geral. A gente não está falando só de dinheiro no bolso, tá? Passa por isso também. Só que depois você vai se tornando mais kundalínico, você vai ficando mais espiritualizado. O dinheiro é consequência de todo esse alinhamento, né? A abundância primeiro espiritual. Daí vai descendo e por último material. Desculpa, falhou. Não, pode falar. Não, falhou o que tu comentou. Falhou. Eu gosto de falar que quando você trabalha a sua Kundalini, com o Kundalini Yoga, do jeito correto, você vai aquecendo, vai trazendo fogo na sua vida, mas esse fogo ele vai derretendo o seu ego, você vai se melting, você vai se tornando... Você vai se derretendo e se unindo com todo. O seu ego vai ficando menor e o seu espírito vai aparecendo mais através do seu olho, através do seu destino. Né? E para agir conscientemente, principalmente as mulheres precisam ter muita consciência do emocional. Eu digo principalmente do emocional porque as mulheres, prioritariamente, em relação aos homens, são regidas pelo sangue, por conta do ritmo, do ciclo menstrual, do ciclo dos hormônios. E nessa flutuação, o emocional da mulher ele fica mais
desestabilizado. As mulheres, por conta de serem mulheres e tem a energia de nós que sai filho, que nasce, a materialização está com a gente. Precisa do yang, mas precisa do yin de fato, né? Se não tiver o yin, não sai, não nasce a criança. Os dois são importantes, obviamente. Mas a mulher, para ela manifestar, ela é 16 vezes mais poderosa do que o homem. O Yogi já falava isso. Então, se ela é 16 vezes mais poderosa para o bem, ela também é 16 vezes mais poderosa do que para o mal, né? Então, por isso se fala a Kundalini, e daí já pensa na serpente, já pensa na Eva. Mas se a gente souber usar esse aspecto feminino, a gente consegue fazer um bom serviço aí e não precisa entrar nesse mérito de feminismo e tal. Então, vocês tem alguma coisa relacionada com alguma energia da numerologia, alguma coisa assim, não? Não entendi a pergunta. O 16 vezes mais. Eu tô com o meu caderninho, né? Eu falo para as meninas anotarem. O 16 vezes mais tem a ver com algum ponto da numerologia? Não relacionado. Só uma quantidade foi uma forma que ele se expressou que a mulher é mais poderosa no sentido criativo. Mas o emocional da mulher derruba. Então, durante o ciclo, você fica atento, assim, qual fase que tá. Então, porque nas meditações, a gente vai ficando atento. Qual emoção que é minha, qual emoção que não é. Eu captei essa emoção de algum lugar. O que eu tenho que trabalhar em mim para resolver isso, né? Durante a sua meditação, você vai observar as duas partes da sua mente conversando. E você vai aprendendo com o tempo se colocar como observador de fato e observar que aquele processo mental, a sua mente, não é você, de fato. Você é o centro de comando que está por trás dela. E nessa forma, quando você sai para a sua vida, você também começa a perceber, ficar mais atento. É o meu ciclo hormonal que está fazendo eu reagir dessa forma? Pô, já tomei consciência, eu já sei como que é ficar estabilizado. Meu primeiro, segundo, terceiro chakra estão mais estabilizados. Então, peraí, deixa eu segurar a onda aqui, me auto-perceber e me corrigir em tempo real, para poder criar a consciência do que se está criando. Sim, isso então, é muito importante. Um ponto, agora olhando um pouco mais historicamente, quero te perguntar sobre isso, mas, por exemplo, assim, há mais ou menos 5.000 anos ali no Egito, enfim, as mulheres eram vistas, né, sacerdotisas, a Cleópatra, essas mulheres eram vistas como deusas. Então, inclusive hoje a gente tem muito preconceito com o arquétipo da Cleópatra, porque, não, eu sou arrogante porque eu comecei a ativar esse arquétipo em mim. Eu sou isso porque não sei o quê. E a gente começou a moldar um julgamento, porque hoje em dia, na sociedade que a gente vive, a mulher não é vista como a deusa que ela era vista há 5.000 anos, como uma sacerdotisa. Então, a Cleópatra, ela trouxe muito essa potência da Kundalini de eu sou uma mulher que eu tenho um reino para ser a rainha sem um rei, né? Ela se casou várias vezes, ela utilizou o lado amante, o lado sensual, o lado do amor, dessa energia, mas ela também trouxe o lado da criação no âmbito de ela estar em equilíbrio com o feminino e o masculino. Realmente, a gente consegue ver isso na Cleópatra, né? De ela ser a potência de um reino, de manifestar muita riqueza e de ter muitos amantes. Hoje em dia, a gente vê que não, a mulher não pode fazer isso. Não, porque é feio que a mulher faça isso. E será que não foi justamente esse movimento de hoje a gente não ser vistas como deusas, o nosso lado cíclico, né? Se a gente for começar a trazer para a história, começou a ser feio. A menstruação, os hormônios da mulher, é feio. Não, guarda para ti, porque não dá para ser assim. Bloqueou a nossa Kundalini dentro da percepção de que a gente não pode ousar, né? A nossa energia, porque se a gente ousar, às vezes é visto com maus olhos, pode ter bloqueado? Então, com certeza, porque você está ligando o seu segundo chakra, está ligando a sua Kundalini, né? Só que como a mulher é 16 vezes mais poderosa do que os homens, a gente é perigoso se for descontrolada, sem dúvida. Mas veja uma mulher de TPM como faz miséria na vida de qualquer um, na vida própria e na vida do outro. Né? Se você não se trabalhar, né? Só você ver como dá para ser miserável sendo mulher. E também imagina como dá para ser potente, extremamente
Cleópatra sendo mulher, porque na verdade a gente, vamos ser realistas, a gente não tem um reino para a gente reinar. O nosso reino é a nossa consciência, a nossa vida, é como nós nos autoconhecemos, porque se nós não nos autoconhecemos profundamente, como nós estamos propondo aqui, e o Kundalini Yoga e o seu método também dá um plano para você se auto-perceber e agir. Se nós não tivermos isso bem claro, como que a gente vai se posicionar? O que a gente vai buscar se você não tiver com a sua Kundalini forte, sabendo quem você é de fato? Né? Porque daí você fala, eu ativei da Cleópatra e fiquei assim, sabe? A Cleópatra ou é você que não trabalhou sobre essas sombras? Então, é isso aí que você tem que olhar, ó, eu tô agindo assim, pô, eu sei o que é certo e o que é errado, vamos corrigir aí, né? E se você quiser, eu tenho o suporte adequado para te trazer no melhor de você mesmo, mas dá trabalho também, não é só você chegar na aula depois, você sai e faz o seu caminho. É um comprometimento, né, de mergulhar naquilo, porque o autoconhecimento, que nem eu conheci a yoga de modo geral, que eu utilizava ali só para ativar os chakras, literalmente. Eu só fazia as técnicas de cada chakra, né? De manhã. Foi bem na pandemia. E daí eu disse assim, mas a yoga parece ser que nem escovar os dentes. Tu vai ter que escovar os dentes todos os dias. Então, o autoconhecimento e a consciência não é uma coisa que tipo, uau, agora eu expandi minha consciência, eu tive um salto quântico, uau, agora eu vou criar um mundo. Não, é literalmente escovar os dentes todos os dias. É um processo diário. Não tem como tu saltar, não é um curso que tu vai fazer e, meu Deus. A gente escova todo dia, mas o ganho também é diário. A gente fazendo esse trabalho todo dia. Tem o trabalho, mas a recompensa você observa todos os dias. Né? As respostas... É um comprometimento, né? Exato. Eu vejo que o nosso... comprometimento é uma coisa do primeiro chakra, Thalia. Você se comprometer. As pessoas que têm o primeiro chakra caído, com a Kundalini lá fraquinha, frouxa, não tem esse poder de comprometimento com nada. Por exemplo, homens que não se comprometem com o casamento, com os filhos, a mulher que não se compromete com o próprio poder e fica submissa, né? Infinitos comprometimentos. Você se comprometer com a sua espiritualidade de fato, você marcar com uma pessoa e tá lá de falar, eu não pude vir, tô mandando um recado, sabe? Essa coisa também de etiqueta, né? Quem tem hoje em dia, você começa a observar que se você tem mínimo, você já se destaca, né? Isso são emoções, são aspectos do primeiro chakra. Do segundo chakra, para você se expressar, né, com a sua Kundalini, como você vai expressar a sua Kundalini se você não sente prazer? O que você faz para você sentir prazer? Né? Você desconta numa junk food. Mulheres elegantes vão preferir uma comida mais saudável, vão aprender a sentir prazer. Eu sempre brincava em casa, assim, que o comer também é uma segunda yoga. O mantra, quando a gente come uma comida boa, que delícia, né? Você agradece ao seu corpo, né? Porque você está absorvendo uma energia dele. Você faz o yoga devocional, obrigada. Nos templos sikhs, né, da onde a gente busca os ensinamentos, né, do Sri Guru Granth, do templo sikh, é servido refeição 24 horas por dia. Para quem quiser, fica aberto e as pessoas são recebidas com comida, porque você está alimentando a sua alma também. Qual o nível de prazer que você se permite, sem antes ter que cumprir? Enquanto você não se massacrar o suficiente, você não pode ter aquela recompensa. Também passa por esses padrões. O quanto que você se entrega para o outro, né? No terceiro chakra também, como você... se sente estável, ou você se sente desestabilizado, sente que você não tem controle, que você tem falta de força, né? Como você vai expressar se você não tiver essas questões trabalhadas aí no nível energético e físico? Como você vai manifestar isso na sua vida? Bem,
Eu tô anotando aqui algumas coisas. E essa questão do prazer, né, que às vezes a gente olha tão distorcidamente. Teve uma vez que eu ouvi sobre a yoga de modo geral, que eles falam, quando você entende a yoga, você não para meditar. Você medita, você pratica yoga, pratica meditação todos os momentos do seu dia. E agora eu tô trazendo essa consciência, é literalmente quando a gente está consciente no que a gente está fazendo, a gente está em estado de presença, é um tipo de meditação, né? É um tipo de realmente percepção. E é muito engraçado porque a gente ficou 21 dias com a Consciência L, tu participou da Consciência L com uma aula com as meninas, e foi acontecendo coisas, né? Catarses ao longo desse período. E daí, sexta-feira, eu conversei com uma amiga minha, super bruxona, energética e tudo mais. E eu percebi uma coisa muito engraçada no domingo. E agora eu tô falando da comida que me trouxe essa consciência. Eu comecei a perceber que eu tô mais exposta a tudo. É como se esse processo, né, esses movimentos, muda até meu ciclo menstrual, tudo. Eu percebi mais os alimentos. É como se antes eu não tivesse consciente do sabor. E daí eu como e digo, gente, mas que coisa incrível. E é a mesma coisa que eu comia antes. Teve uma época que eu fiz uma meditação. A gente percebeu os detalhes, né, dos movimentos. Você começa a trabalhar. Teve uma época, porque durante o professor de yoga, ele deve experimentar as práticas, né? A sadhana é fazer no mínimo 40 dias numa prática espiritual para que você tenha um desenvolvimento ali, até para você ter o que entregar para o seu aluno. Se você não tiver a sua vivência, você vai ensinar o quê? O que você leu do livro, né? Então, o professor deve experimentar as práticas que ele oferece. E nesse processo, durante a minha caminhada, lá no início, eu fiz uma meditação específica, muito poderosa de lá, yoga, dentro da Kundalini Yoga. E naquela época, eu comecei a observar que o meu olfato, que está ligado com o primeiro chakra, o meu olfato começou a ficar... Eu parecia um cão perdigueiro. Estava lá longe, um cheiro do que eu fazia. Você começa a desenvolver outros sensos de percepção. Para você desenvolver a sua Kundalini no yoga, para você se iluminar, para a sua Kundalini chegar no chakra pineal, para você ter um relacionamento especial com o divino, Kundalini é isso. É você ter um relacionamento especial com o divino. Mas uma coisa, eu já fiz algumas práticas e eu ouvia coisas. Daqui a pouco eu tô aqui e eu tava vendo um negócio de um outro lugar, longe. O ouvido, ele tá ligado a qual desbloqueio, qual percepção? Então, o ouvido já está mais aqui para cima, é o quinto chakra, né? O ouvido interno e garganta, o seu falar, já é a parte mais etérica. É o seu campo etérico de auréola. Então, quando a sua auréola está forte, a sua projeção mental, você projeta bem firme, aquilo lá se manda para o infinito, aquela projeção você logo consegue que ela se manifeste. Eu vou criar, né? Na meditação a gente trabalha isso, só que assim, aquelas pessoas que não meditam, que não conseguem parar quieta, que não tem o terceiro chakra forte, que não tem libido, que está com os farol baixo, com a energia sexual baixa, pode meditar, pode fazer assim, não vai, pode projetar que não vai manifestar. Então, seu terceiro chakra é suficiente, né? Você não tem ti, você não tem energia para isso. E não está desbloqueado, fica preso aqui embaixo. Então, você negou, porque se a mulher... você teve que se submeter, você não pode mostrar o seu poder, mostrar a sua feminilidade, porque é feio. Então você trancou aqui. E daí você quer que chegue aqui como? Você quer manifestar o quê? Não chega. Não chega no seu terceiro. A sua energia não flui para que projete. E uma coisa que eu sou fascinada também, que eu tenho estudado cada vez mais, é sobre a ancestralidade, né? O nosso corpo, ele é feito de água e a gente reprograma o corpo com decretos ali, com água, para que seja dissolvido ou que ela entre numa outra vibração. E o sangue também, ele tem muito mais do que as características físicas, tem as memórias, o útero também. E o útero, ele tá naquele chakra. E o despertar Kundalini, né, botando ali para um âmbito dessa energia, já vai curando o útero, as memórias do útero que a gente vai trazendo de ancestrais, que essas memórias são memórias de escassez, são memórias de faltas, de rejeito,
de ser rejeitado, né? De tantos abortos que os nossos ancestrais acabaram trazendo. Então, despertar a Kundalini também vai curando essas memórias que estão no nosso corpo físico? Thalia, na verdade, o que cura é você se perceber quem você é de fato, não no sentido do ego. É você perceber o seu centro de comando, Deus em você, a sua centelha divina, é ela que vai manifestar as coisas na sua vida. Obviamente, para a Kundalini ter o seu desenvolvimento, você vai ter que lidar com as questões do primeiro, segundo e terceiro chakra, e daí sim, você vai ter a chance de curar a sua Kundalini e vai ajudar no processo. Isso sim, acontece, ela vai ajudar no processo. Se você não quiser, você não faz. Porque se você não usar conscientemente a sua cura, a sua Kundalini, ao invés dela subir, ela desce. E daí a Kundalini invertida que é o perigo. Daí sim que você age na promiscuidade, a sua Kundalini errada, é daí que vai dar problemas relacionados com o sexo visto de uma maneira egoística e deturpada. E daí você sai do âmbito onde seria a criatividade, do que você quiser, mas é a criatividade. Você vai criar o quê? Bênção, vida. Então, por isso o yoga vai dar o suporte para você ir se melhorando ao longo do processo para curar o seu útero, para pensar que tipo de emoção que eu tenho quando eu penso nessa região, quando eu penso em usar isso, que vem na sua meditação, e daí você consegue trabalhar aquele ponto que você vai ter um solo para você pisar e poder se levantar. E isso desperta muita consciência, porque tu tá falando de uma lei universal. Uma lei que nos rege, que é a lei da polaridade. Porque se existe uma potência toda, né? Se as pessoas veem a Kundalini, às vezes, para um lado negativo, de uma potência negativa, sexual distorcida, ela tem, por lei natural, a potência contrária, com a mesma intensidade de luz e vice-versa. E essa consciência é muito importante a gente trazer, né? Eu gosto de trazer para o dia a dia essa lei, porque às vezes está acontecendo uma coisa que não é confortável. E daí, olha, se está acontecendo isso nessa potência, algo contrário tem uma potência positiva para que aconteça. E na Kundalini é importante realmente a gente saber, né? Se eu tenho um julgamento negativo, essa mesma potência tá ao contrário também. E agora tu falou do subir e do descer, né? E é essa lei que a gente traz para a vida. Lei da polaridade, né? O quanto que ela é a criação de tudo que é. E ponto... aqui no plano da manifestação, sempre batendo aqui, no plano da manifestação, é o yin yang, você consegue manipular o yin yang no plano da manifestação. Sim. Usando conscientemente. E a presença daí você já entra na né? parte mais mística da Kundalini. A presença do Soul. Não, os chakras não estão nos tapas. Mas eu sempre ativo a presença do Soul, né? Que é a nossa presença divina. O que eu entendi, assim, muito forte sobre tudo que tu tá falando é que a Kundalini é também a gente percebendo quem eu sou, o eu sou, né? A presença divina. Perceber a presença divina do outro, né? Eu sou Deus e estou em presença de deuses. E a conexão com um Deus maior, né? Então, é realmente um processo de uma vibração muito alta. No Kundalini Yoga a gente fala o guru. No lugar do eu sou, a gente fala o guru, que é aquela coisa que leva a luz, o que leva você é como o Espírito Santo, que o cristão fala, é o mediador entre a centelha divina e da onde emana tudo, é o que faz você conectar. Sim. Tem algum filme, sério, alguma coisa que tu indica pra gente ver que desperte mais essa consciência, que a gente possa trazer pro dia a dia e sabe, tá dentro ali do assunto? Agora eu lembrei, Eu Não Sou Seu Guru, né, que tem até o documentário do Tony Robbins. E faz muito sentido, porque tu falou assim, o guru que é o eu sou. Não tem como o outro ser teu guru, porque o teu guru é o teu Deus interno. Não tem como. Isso é muito interessante, a gente ir tomando consciência de coisas que a gente vai escutando e que fazem sentido muito além da matéria. De alguma coisa para indicar. Hoje em dia a gente eu vejo tanta gente falando de Kundalini e de fato poucas pessoas que eu vi que de fato
online, eu vi uma ou duas pessoas, uma pessoa que de fato você vê, essa pessoa entendeu e tá mexendo a Kundalini, né? Eu tive contato próximo, direto com o Guru Seva, mestre que me ensinou isso. Mas mídia, assim, de falar direto com a Kundalini, eu não achei, pelo menos essas mídias rápidas, eu não achei. Então, o meu convite é você experimentar. Tem meu canal no YouTube, vai lá e testa. Testa uma aula minha, mas não é só você ouvir, olhar, vai lá, tem essa experiência em você. Ouse respirar fundo, ouse sentir o que a gente está falando. Veja se isso brota em você alguma emoção. Veja se isso te dá um centramento onde você tem uma percepção clara. Porque esse é o objetivo, ela causa isso. É melhor do que você ouvir falar, ler. Vai lá, experiencia isso. Se você gostar, você me procura, que daí eu vou ensinar você a ir mais além. Porque é diferente você fazer uma aula online, você sentar na frente do seu professor que está sustentando o ambiente sagrado para você se melhorar. É diferente você ter aquelas emoções, trazer ela na balança, mas você não sabe o que fazer com ela. Seu professor te ajuda, ele vai te dar um norte. Agora você lê, tem tanto, esse ensinamento, ele é tão velado. O que se sabe, o que se expõe sobre ele é tão mínimo que se você pegar com alguém que realmente tenha mexido a Kundalini, que saiba fazer esse processo, daí sim. Então, o caminho que eu dei para vocês, eu fiz o canal lá, tá de graça, né? Tá aí aberto para as pessoas experimentarem. Daí, se você quiser se aprofundar mais, me procura que eu com muito carinho, eu vou direcionar você nesse processo, né? E você vai sair, na primeira aula você já sai super feliz, disposto. Essa questão de disposição, de vitalidade, tudo tem a ver com a Kundalini, de alegria, de conseguir ter confiança, de buscar as suas metas e ao mesmo tempo trazer essa amorosidade, saber lidar com o feliz, o infeliz, essa sensação fisiológica que não é espiritual, é só fisiológico. Daí você vai buscando o contentamento e vai conseguindo andar pela sua vida de forma mais livre. E eu não vou falar para você que a sua vida vai resolver a sua vida, porque é um processo. Você está lá no primeiro chakra, até você chegar na sua coroa, um caminho de jornada, é a jornada do herói, né? E para as mulheres é a jornada da manifestação da deusa. Então, o homem e a mulher juntos que vão fazer esse processo. E o Kundalini Yoga vai dar esse contraponto onde você consegue fazer isso sem necessitar de um parceiro, né? Isso é literalmente o ensinamento dos grandes mestres, né? Que é o sensorial e o oral. Que o conhecimento era passado... Oi? Com esse ensinamento dos mestres, você vai conseguir autenticidade, porque sem autenticidade não é a expressão da sua alma, né? Você não consegue, a sua alma não está expressando, a sua Kundalini não está expressando se você não tem a sua autenticidade. Então, quanto mais autêntico você deixar a sua autenticidade, mais inocência você buscar em você, você vai vendo que a sua Kundalini está... Quando isso começa a acontecer em você, a sua Kundalini já está agindo além das paixões. Então, para você resolver o problema da sua Kundalini, você tem que começar a administrar suas paixões. Essa é a dica. Administrar suas paixões. Vou anotar. Anotado. Eu vou, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para nós, podem anotar aqui. Estejam à vontade para fazer perguntas. Fui fazendo algumas aqui ao decorrer. Eu conheço aqui, eu queria agradecer, mandar um beijinho para vocês todos, Angélica, Beto, Rafael. Eu vi também o Dalit, alguns internacionais, Arpandip. Legal, obrigada. Obrigada. Se vocês tiverem perguntas, a gente está aqui para... O que a gente puder fazer para sanar, a gente está aqui. Se não tiver também, a gente fala pra caramba, a gente fala mesmo. Né? Eu quero saber um pouquinho mais. Tu tem 20 anos, né? Tu deve ter passado por vários lugares. 20 anos nessa prática. Eu fico curiosa para saber, porque é apaixonante quando a gente olha o processo de desenvolvimento de uma pessoa.
Eu acho que traz consciência para a gente perceber justamente o caminho de um processo, que não é da noite pro dia. E daí agora tu falou que tem umas pessoas internacionais e eu vi uma foto sua quando era bem nova lá praticando. Fala um pouquinho sobre. Então, ele é o Guru Sevak, é o meu mestre, é o Guru Sevak e a Subhagi com a calça. Eu aprendi com eles. Então eu ia durante os fins de semana, passava os fins de semana lá com eles na Serra da Cantareira, aprendendo, meditando, nutrindo, porque quanto mais a gente busca quanto mais a gente busca de Deus, né, onde está o seu olho, a sua atenção, a sua mente está. Então, você vai atrás de assistir novela. Se você reparar, a vida das pessoas, o nível de consciência da humanidade tá. Você começa a ver novela, jornal, você começa a entender como que é o nível de consciência das pessoas. Então, a nossa obrigação, se a gente quiser evoluir em algum aspecto, é buscar um conhecimento mais específico, buscar coisas que edificam, tomar cuidado com o que você vai ler, se alimentar com coisas infinitas, né, com livros espirituais, com ideias espirituais. E eu fazia isso lá, né, conviver com satsangat, que é conviver com pessoas que têm uma vibração alta, que estão buscando alto. Por isso eu achei muito legal a nossa conexão também, Thalia, porque é um satsanga isso. Isso vai alimentando. E lá com o Guru Sevak, e os yogis falam que no yoga, né, nas tradições falam que você tem que ter uma peregrinação, sempre tem um local de peregrinação. E só que o Guru Nanak veio e chutou todas essas ideias pré-concebidas do ego e falou assim: o único caminho que você tem de peregrinação é do tamanho de um palmo, assim, é do seu umbigo até o seu coração. Então, se você fizer essa jornada aí durante o seu processo, você não precisa sair da sua casa, você não precisa ir para a Índia, você não precisa de nada. Então, você vai levar aqui as suas paixões, unificar tudo que nós conversamos hoje e trazer ela para a peregrinação do caminho do coração. Então, até aqui você vai sozinho. Se fazer esse processo de yoga, você vai aqui. E depois aqui é único, cada um tem seu não tem uma receita pronta. Cada um é um ser único. O seu caminho da Kundalini não vai ser igual ao meu caminho da Kundalini. Você vai chegar num ponto onde você vai assinar embaixo as coisas que você pensa, as coisas que você vai perder. Você coloca um pouco de peroba na cara e vai. Né? Você tem confiança, você vai e assina embaixo as coisas que você pensa, que você acredita, e não tá nem aí com o que os outros vão pensar. Eu percebo que às vezes esse processo tá no reconhecer. Às vezes tu passou muito tempo numa jornada e ao olhar para o outro, para justamente se comparar com o processo do outro, tu não percebeu o quanto tu já evoluiu. E às vezes é preciso literalmente um momento parar, acalmar, entrar em ponto nulo e perceber o quanto tu já teve processos, o quanto tu já evoluiu. Isso é importante, a percepção de reconhecer, né? Porque às vezes a gente quer ser reconhecido pelo outro e não se reconhece, não reconhece a divindade do processo, né? Que nem eu falei ali do exemplo de eu senti o gosto da comida diferente, é justamente sobre falar que às vezes tu vai fazer um treinamento, vai fazer uma meditação, vai fazer alguma coisa e tá esperando que um resultado específico aconteça e anula todos os outros movimentos que tiveram resultado, né? Se reconhecer. O ser humano quer mandar, né? A gente tem um espírito... O terceiro chakra em desequilíbrio é uma merda. Você quer controlar. Seu terceiro chakra quer controlar o processo. Quer controlar o que você vai sentir, qual que é o melhor para você. A gente não sabe nada, na verdade, né? Quando a gente tem isso claro, a gente não manda em nada. Né? E a única intenção aqui vai atrás do que é infinito, eterno, imortal. Namastê, Satnam Vitório. Satnam. Vai atrás do que é eterno, imortal e imutável em você. Vai atrás disso. O que for do resto você não dá. Fora isso, você não dá atenção, que é passageiro. Tudo que é eterno permanece. Ana. O que é passageiro, você deixa passar. Deixa passar, que isso também vai passar. Eu senti aqui uma coisa, eu vou pedir aqui da minha presença eu sou, para a tua presença eu sou, teu guru, meu guru. Eu senti aqui te fazer um pedido, né? Acho que agora as pessoas estão ali escrevendo, mas não é tantas questões ali que eles trouxeram. Inclusive, eu já indico para vocês, vai ficar
vai ficar gravado, eu vou colocar nos stories quando estiver disponível. Hoje ainda já fica disponível esse conteúdo. E vocês revejam isso, né? Porque vocês vão ver em outro momento e vão estar com outra consciência e vão entrar outros insights. Acho que a gente falou um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui, mas eu queria te pedir, eu senti aqui, se tu quer fazer uma meditação pra gente, o que tu sente? Vai do teu sentir, tá? Eu só senti de te perguntar. Não foi algo que a gente combinou, então tá tudo certo. Não foi. Para essa situação, eu não vou passar a meditação, mas eu vou ensinar um mantra. Eu vou dar um jeito. Como a gente pode passar um link de um mantra para a pessoa poder cantar e meditar em casa para ativar essa Kundalini? Eu tenho alguns mantras que a gente pode pegar. A gente pode pegar um link de um mantra no YouTube ou em qualquer outro. Se tu tiver acesso aí, a gente pode colocar. Ou qualquer coisa, tu pode compartilhar comigo, a gente coloca nos stories. Se tu quiser. Fica bom para você, porque assim, ó, pra gente fazer meditações mais profundas, eu vou ter que fazer falar tanta coisa, ensinar tanta coisa, e cantar o mantra, eu não tô com ele aqui, com preparado para deixar o som. Eu acho que vocês não vão gostar de eu cantando. Mas é a vibração, não tem nada a ver com canto. Aline, reconhecer a sabedoria que vem do universo, de Deus do universo. É isso mesmo, a Kundalini é isso aí. A Kundalini, ela fica dormente, ela fica paradinha na sua coluna, mas a partir do momento que você se equilibra e abre seus canais, é como se fosse, ele entra no mesmo fluxo. Você abre o canal para a energia do universo fluir através de você. Então não é só uma energia sua, é uma energia que está fluindo e que você só se abriu para ela. E você está desbloqueadinho, ela vai. Como que desbloqueia? Se autoconhecendo, se auto-percebendo e se autocurando. E a meditação eu vou ficar devendo para vocês, eu vou passar o Kundalini Mantra para vocês, que fala da força primal feminina. É um mantra que ele tira o medo. E ele preenche aquela sensação que a gente tem de vazio. Sabe aquela que você fica buscando coisa, você sente um desejo que não preenche de nada? Lógico que você está querendo comer, querendo fazer, não é isso que você está querendo. O vazio interno que você sente é a falta da Mãe Divina agindo em você. É a falta da Mãe Divina, é a falta da Kundalini fluindo no seu sistema. Então esse mantra, o Adi Shakti, vai ajudar você a preencher seus desejos, acalmar os seus medos e deixar você com a energia. Tem que cantar esse mantra com muita devoção. E não tem problema se você desafinar, não tem problema nenhum. Com o tempo também você vai se afinando, né? Cantar aumenta a aura, a sua aura vai ficar branca, brilhante, clara, maravilhosa. Então você vai atrair. Então. Você vai atrair bênçãos, porque a sua aura vai estar plena. A sua aura grande, você vai se sentir mais protegida. Seu terceiro chakra também vai estar mais protegido. E vai trabalhar esses aspectos em você. E é só cantar, então você não precisa se preocupar. Que horas que vai começar a meditação? Eu estou meditando, eu estou pensando da coceira daqui. Não, você senta e canta com devoção. Esse é o Bhakti Yogi. Você canta com devoção e amor para o seu Criador, para a deusa, para o Adi Shakti. Você canta para fazer essa conexão. E daí você vai tendo seus insights. E quando você parar de cantar, peraí, Thalia. Quando você parar de cantar, você pode inspirar, segura, aplica a mão na banda. Você não sabe o que vai lá no canal meu do YouTube, Ana Cláudia Kundalini. Lá você aprende. Daí você faz a mão na banda. E quando você parar de cantar, você vai estar lá meditando. É quando você parou que a meditação de fato começa. Daí você vai observar o que eu estou sentindo agora. Onde está eu? E os meus pensamentos, como estão? Tá mais calmo? Não tá? Muitas vezes numa primeira sentada, uma primeira meditada, você já tem algum insight, uma percepção. Seu estado de Shunya aparece, que é o ponto zero da mente. Ponto zero da mente, depois você sai e pode... se a sua lavagem cerebral aconteceu, você pode colocar a sua programação que você está tanto buscando. Aí é a hora de você se reprogramar. Fica bom assim, Thalia? Claro. A gente deixa um link. Não, deu passo a passo de como a pessoa vai seguir com o mantra, né? Mas uma dúvida, que nem eu já ouvi uma aula tua e tu tava fazendo mantra, daí era a primeira vez que eu tava fazendo.
Gente, agora se eu errar, eu não sei, eu não sei. Tem problema? Tá ligado ali quando tu não sabe falar exatamente? Eu sei que tem escrito ali, mas às vezes a gente não sabe falar ali. E tá ligado com a intenção ou tem que falar exatamente igual? Então o mantra é assim, o mantra ele age na vibração. Então se você coloca, imagine uma parede cheia de relógio de pêndulo. Cada um no ritmo. Depois de um certo período onde eles estão lá um do lado do outro, todos os pêndulos começam a vibrar em uníssono. Então, ele vai criando uma frequência que as coisas ao redor vão sendo afetadas por elas. O mantra trabalha assim. Da mesma forma quando você passa a sua mão no toque das cordas do violão, aquele outro violão que está parado, encostado na parede, ele também vai ressonar aquele som. O mantra trabalha assim. Então, ele trabalha na vibração, nas suas células, na sua parte aquática, no seu sangue, no seu sistema hormonal. Mas ele também trabalha na massagem da sua língua no céu da boca. Então, por isso, se você cantar falar a pronúncia correta, é você massagear os pontos, e os professores cantam tudo errado. Tem um monte de coisa que vem americano, que eles falam namo, vocês vão ver, por exemplo, no Adshakti, você vai escutar um monte de jeito, sotaque errado, mas você mantém mais ou menos uma linha, né? Não tem tanto erro, mas evitar trocar a palavra. Quando a gente massageia o céu da boca cantando, com a língua batendo no céu da boca, a gente está também criando um movimento de reflexologia na sua glândula, no seu hipotálamo. Então vai a pineal, pituitária, que é a glândula mestre, e todas as outras glândulas do seu organismo vão mudar a química, elas vão secretar hormônios que vão propiciar em você a habilidade da percepção do que aquele mantra, da vibração daquele mantra, o seed do mantra, o poder do mantra que ele tem para agir. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. É que daí vai vindo os insights de perguntas, já quero despertar, vai que seja contribuição para quem tá vendo também. Eu tenho uma mania desde pequena, e depois que eu ouvi, inclusive língua no céu da boca. Desde pequena, às vezes eu me pego com a língua no céu da boca. Tem alguma coisa? O que é isso? Porque do nada, daqui a pouco eu percebo que eu tô com a língua no céu da boca e eu fico horas assim. É um tipo de conexão, alguma coisa? Você fecha um circuito, né? O primeiro circuito é lá embaixo, na mulabanda, que você sela, né, os esfíncteres, e o outro aqui, atrás do céu da boca. Tem exercício do yoga que a gente faz também, essa língua bem atrás. O meu professor de Kung Fu falou assim, eu achei interessante o jeito dele ver, o Ronaldo Massaruto. Ele coloca a pontinha da língua aqui atrás, e ele explicou assim, não é aquele ponto, a gente conversando sobre isso, não é aquele ponto onde parece que você colocou a língua na pilha, que você põe a língua, dá uma sensaçãozinha na língua, como se você tivesse colocado a língua na pilha. É bem atrás dos dentes, bem logo atrás dos dentes, no palato duro, aqui no começo da boca. Então você encosta a sua língua de levinho lá, você fecha seu circuito, que ajuda até a te proteger. Tem algumas técnicas de meditação. Eu te pergunto isso porque depois que eu vi que tinha técnica, mas eu não sabia. Isso é uma coisa que eu faço desde pequena. Será que é? O nosso corpo é inteligente, né? Nosso corpo é inteligente. Sempre. É uma coisa interessante, assim, e é do nada. Daí, quando eu tô com consciência, eu tô fazendo... Intuitivamente você fez, né? Intuitivamente. Às vezes eu tô trabalhando, daí eu me percebo assim. Quando a gente vai aplicar reiki, coisas que drenam a nossa energia de alguma forma, é interessante. Então, talvez fosse uma situação onde você percebesse algo do gênero, né? Uma drenagem energética e tal. Você sela, você fecha o seu circuito energético. Ali, entendeu? Efetivamente. O Victor tá falando sobre essa técnica. Uma secreção boa para harmonia. Isso mesmo. Os hormônios. Na verdade, quando os mantras eles propiciam uma mudança, porque mantra mente,
você cuidar da frequência da sua mente. Então, o jeito de cantar, o jeito de vibrar, você vai trazendo uma diferença no seu sistema glandular, assim como toda a técnica do Kundalini Yoga. Vai dando um pano, um terreno muito firme para você agir. Um terreno bem palpável para você agir melhor, viver feliz, ter disposição, ter energia sexual, ter Kundalini forte e não se assustar com isso, né? Porque é medo, cobra, serpente. E no quanto... Vou falar aqui um pouquinho sobre o que eu domino mais, né? Que é a parte dos arquétipos. O quanto é importante a gente olhar para os arquétipos, porque a Kundalini às vezes é vista por um olhar negativo por causa da serpente, quando a serpente ela é um arquétipo de infinita cura. Ela é um arquétipo de muita potência. Não é um arquétipo que tu vai usar sempre? Não. Mas é um arquétipo que muitas vezes te tira de uma condição porque tem uma vibração de mudança. Né? Trazendo a consciência que a cobra tira a pele. Então esse arquétipo, ele é um arquétipo de mudança, de transmutação, de transformação e cura. Causa medo, né? Sim. Você pode ver que toda mudança causa medo, porque é desconhecido, você não sabe. Ainda. Exatamente. Então, quando a gente vai julgar algo, claro, tem a mente coletiva sobre os arquétipos. Mas quando a gente dá 2 passinhos para trás e começa a olhar o arquétipo por sua essência, por sua vibração, né? A gente entende que eles já têm uma vibração maior do que a consciência do plano terreno. A gente entende que ele sempre vem para essa contribuição. E tanto que o arquétipo da cobra tá para medicina. Então ela já mostra a cura, né? Então a gente olhar além do que realmente é cura, na medicina, na farmácia. Ele usa. E olha só que interessante, volta para. Tudo tá conectado. Volta para a lei universal das polaridades, porque a cobra ela tem aquele ditado, né? Entre o veneno e a cura só depende da dose. Então a cobra, a mesma cobra que pode te matar é a mesma que tem a potência para te curar. Então a gente trazer a consciência dos arquétipos para não julgar, desbloquear tudo isso e se conectar com a gente nessa energia de tanta potência. Gente, eu aprendi tanto nessa live, eu vou deixar aqui para vocês reverem, para vocês terem consciência. Eu tô muito grata por ter a sua presença aqui. Eu sou grata, Thalia. Eu vou compartilhar. Você já foi picado pela sua serpente, né, Thalia? E você aí que está nos assistindo, já foi picado pela sua serpente, né? Você está usando a sua Kundalini? Como você está se relacionando com a Kundalini? Você pode usar a sua Kundalini a seu favor. Com certeza. Né? Trouxe muita consciência para mim. E eu vou compartilhar ali nos meus stories o teu canal do YouTube, o teu contato para as pessoas saberem. Olhem nos nossos links da bio, né? A gente tá com os movimentos, a Ana com as aulas de yoga, ela tem conteúdos incríveis e ela vai ser uma excelente professora. Olha a importância disso. Por favor, peguem esse insight. Eu me conectei com a Ana porque eu estava olhando para a minha vibração. Não é como você sintonizar em uma pessoa que não esteja vibrando na mesma sintonia energética do que vocês. Então, às vezes a gente entra em lugares com pessoas para desenvolver a própria Kundalini, que não estão vibrando num lugar tão alinhado e vocês acabam indo para o lado errado da energia. Porque vocês sintonizaram aquilo que vocês estavam vibrando. Então, vocês entraram nessa aula... E vocês sintonizaram a gente. Vocês já estão no caminho de procurar essa energia. Então, entre em contato conosco. A gente aqui dentro da EL, a gente está no movimento do REACH, que é literalmente acessar a vibração da riqueza em todos os aspectos. Se conectem com essas vibrações. Vibrem com pessoas que estão querendo mudar de mesa, né? Estar em sintonia com pessoas com vibrações sempre mais elevadas para que vocês bebam de uma fonte mais fluida. Isso é o satsanga. É você se alinhar com pessoas, evitar quem não tem nada a ver. É se alinhar com pessoas que estão numa vibração alta, que estão buscando aquilo que você sabe que é Kundalini, que é bom, que é rich, né? Manda depois para mim, para a gente estar compartilhando ali o link também do mantra. Eu já quero participar.
Pode fazer todo dia. Todo dia, uns 15 minutinhos, já vai sair, você vai sair sentindo já mais poderosa. Pode ter certeza. Pode ter certeza que tem efeito. E se você puder fazer uma série pequena lá do YouTube meu antes de praticar essa meditação, o efeito é extremamente ampliado, porque você vai preparando o seu corpo para poder receber aquela vibração e poder... Porque quando você termina de fazer toda a prática, é que você está pronto para começar ela. Então você faz tudo e quando você terminou, você está pronto para sair e compartilhar energia, assim, e crescer, vencer, viver, ficar feliz, sair desse marasmo, sair do cansaço, das coisas que não estão boas, da libido baixa, né? Do que tudo que é viver falta de vontade. Abundância, né? É abundar vida. A Kundalini é literalmente abundar vida, porque é a presença do guru, do eu sou em vocês. É a presença gente, da manifestação da deusa. Eu gosto, a minha percepção da Kundalini, na minha percepção nas meditações é assim, que a Kundalini é a própria manifestação da vida em adoração. É a manifestação da criação manifestando. Essa é a Kundalini. Em êxtase, né? É a adoração da energia, da manifestação trabalhando. Uau, isso é a verdadeira riqueza. Quando eu chamo você de riqueza, não é à toa. Porque a gente é a riqueza. Eu percebo isso quando você fala. A gente é a riqueza e não é brincadeira, gente. Ser a riqueza tá em alinhamento com todas as esferas da abundância na nossa vida, na nossa saúde, no nosso mental, espiritual, físico. E tá em conexão com pessoas tão incríveis. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Então, com a Kundalini, a gente vai celebrando a vida, celebrando a vida. É isso, vamos vibrar nesse. Não. Obrigada, meu Muito amor. obrigada, Thalia. Obrigada a todo mundo que apareceu por aqui. Um beijo para cada um no seu coração, no coração de vocês. A gente está aqui para servir, para ajudar, né, Thalia? Exatamente. Obrigada, gente, por vocês entregarem o tempo de vocês para aprenderem através do que a gente tinha para compartilhar. Vai ficar salvo, confiram. Novamente, peguem papel e caneta. E grata por cada uma de vocês. Beijo. Não. Tchau. Tchau.